Na verdade, assim, a fotografia ela foi um marco na minha vida sobre a questão do empreendedorismo, né? Então, antes da fotografia, não tinha muito viés Isso. empreendedor, não entendia muito sobre ter um CNPJ, né? Sobre ter responsabilidades de olhar pelo outro lado, né? Porque quando a gente é CLT, a gente olha pelo lado de ser empregado. Então, eu tenho um chefe, eu tenho um gestor, eu tenho um CFO, um CEO, enfim, tem alguém ali. Agora, quando você passa para o outro lado, você começa a enxergar as coisas de uma Hum, forma diferente, né? Então, a fotografia ela me deu esse marco de como que funciona o negócio, como que é de fato você ter a responsabilidade de ter uma empresa, de poder gerir uma empresa, de poder, né, entender como que funciona todo esse mecanismo. A engrenagem tem que girar, não pode parar de girar. Tem vários riscos que estão atrelados, né? Porque um empreendedor normalmente ele não tem um salário, ele vai ter um faturamento. Só que esse faturamento tem vários indicadores ali. Por exemplo, o cara ele fatura, mas o que ele fatura não é a margem dele. Então, assim, tem várias coisas que você vai aprender. E aí que eu aprendi com a fotografia. Óbvio que eu entrei na fotografia pela paixão de fotografar, pela aquela coisa, pelo operacional. Mas quando eu entrei, de fato, eu mergulhei e comecei a entender, aí eu vi que tinha outras coisas que eram realmente tão importantes quanto fotografar. Né? Então a fotografia ela trouxe toda essa noção. E óbvio que isso acabou mudando muito a minha cabeça em outras profissões, enfim, em outros segmentos que eu entrei. Né? Hoje, quando eu trabalho, obviamente, numa empresa, tenho um CNPJ, mas trabalho numa empresa que eu tenho um olhar de dono. E isso foi a fotografia que me deu, entendeu? hum, Então eu sempre estou preocupado com as metas da empresa, como que está a saúde da empresa, como que está a gestão dessa empresa. Então eu hum. consigo ter um olhar de dono, isso tudo através da fotografia. Legal. E você sempre foi essa coisa de procurar o empreendedorismo, o dinheiro, que eu lembro que você até falou assim, eu falava pra minha mãe quando eu era pequeno, eu ia trabalhar em banco, porque achava que quem trabalhava no banco tinha muito dinheiro, né? Cara, Você tinha essa ideia de adolescente, que você achava que era isso, no futuro eu vou trabalhar com o mercado financeiro, com coisa, cara, porque todo mundo tem dinheiro nessa área, né? não, assim, eu não, Na mente do adolescente, por mexer com dinheiro, eu achava que ia ter muito dinheiro, exatamente. né? Cara, eu sempre falei, e isso é uma verdade, desde de adolescente ali, quando eu atingi a adolescência, pré-adolescência, eu sempre queria ter bastante dinheiro. Não. E aí, a minha cabeça, com o meu conhecimento da época, eu achava que, pô, quem trabalha num banco tá mexendo com matéria-prima que todo mundo quer, o dinheiro. Então, Aí você logo, eu achou que você ia ser trabalhando gerente do né, tipo, banco. banqueiro, não, né? Existe todo um processo. Mas assim, eu sempre quis, sempre gostei. Óbvio que quando eu tava com 17 anos, eu já comecei a trabalhar, já comecei a entender um pouco mais. Então, mas eu sempre tive essa relação, essa ambição de, obviamente, querer ser bem sucedido, de querer crescer na vida, de querer conquistar as coisas que eu sonhava, né? Hoje, graças a Deus, não conquistei tudo, mas já percorri um caminho que eu posso me sentir satisfeito, mas não posso me incomodar. Então, assim, é, eu sempre tive essa trajetória, né? Então, essa coisa de querer, Entendi. né, ser bem sucedido e tudo mais. Mas Que, a gente que já era uma falta muito ambição, ainda, né? vamos se dizer isso? Sim, com Uma certeza. ambição de adolescente? Cara, eu acho que sim. Na minha Hoje a vida, pessoa pode até ter isso, mas não pode ser tão exagerado, né? Assim, você é, entende? Essa eu coisa da acho que ambição de correr atrás, sim, de eu acho que fazer. assim, minha cabeça pelo menos, né? Tudo em exagero ele é prejudicial, entendeu? Então assim, óbvio, você tem que ter ambição de querer, mas você não pode ser ganancioso. São duas coisas totalmente diferentes, Uhum. entendeu? A ganância ela pode te levar à ruína. Já a ambição, o fato de você querer ter, mas de uma forma honesta, de uma forma inteligente, né? Sem querer passar por cima de ninguém, sem querer trapacear ou qualquer outro tipo de questão, vai te levar Sim. obviamente ao sucesso. Então são duas coisas totalmente diferentes. E, e, Então muita, vai da, gerar história e, quando muita, quiser, viu? e muitas das vezes, quando a pessoa ela acaba misturando, né? A pessoa, eu sou ambicioso, eu quero de fato crescer, eu quero conquistar as minhas coisas, eu quero ter uma vida confortável. Só que chega um determinado momento que isso fica tão enfático na cabeça que ele acaba sendo ganancioso. Então, tipo assim, minha meta é ganhar 1 milhão. Quando o cara ganhar um, não, mas 1 milhão é pouco, agora eu quero ganhar 10, eu quero ganhar 100, eu quero ganhar 200, eu quero fazer um bi. E isso nunca vai parar. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com a ganância, né? Aquela coisa tipo assim, às vezes o cara ele já atingiu um determinado ponto na vida que, meu, já tá bom. Você precisa aprender a desfrutar também, não é só ganhar, né? E aí é que tá o problema. Muitas das vezes eu já
enfim, conheci diversos empresários que o cara, tipo, ele obteve o sucesso, porém, o que acontece? O preço disso foi muito alto, porque ele não viu o crescimento do filho, ele não teve momentos importantes com a família, ele não teve, sabe? Então, assim, ele não soube desfrutar disso. Então, assim, eu acho que esse é um ponto que tem que ser, é uma linha tênue que você precisa tomar muito cuidado para não romper os limites. Então, óbvio, né? Eu sou um cara ambicioso, eu sou um cara que eu tenho, né, objetivos e quero alcançá-los, mas nunca deixar de Deixar. desfrutar, deixar de ter um Sim. momento. E nem deixar a ganância dominar, né? Exatamente.